Bom dia, amigos. Louvado seja o Senhor nosso Deus e que nós estejamos felizes, alegres, porque Ele é o motivo da nossa alegria. E hoje, mais um domingo, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para o nosso culto matinal dominical. Deus esteja preparando as pessoas que estarão conosco nesse momento de culto. E no final desse culto, nós estaremos também participando da Santa Ceia. Que o Senhor esteja ministrando através das nossas vidas. Deus abençoe a todos que estarão participando conosco, os que entrarão mais tarde. Nós pedimos a bênção de Deus sobre cada um de nós. Eu vou ler o Salmo 51. Como no final nós vamos ter a Santa Ceia, esse é um salmo que fala confissão e arrependimento. Porque Davi, um servo de Deus, o rei Davi, que escreveu tantos salmos, ele pecou. E ele se arrependeu e ele fez esse salmo de confissão e arrependimento. Então vamos ler o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu acabei de ler o Salmo 51. Eu vou cantar vou estar cantando aqui junto com o Michel uma música e depois nós vamos orar.
pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por tudo, porque grande é a tua misericórdia sobre todos aqueles que te temem, que te buscam em verdade. E nós queremos sempre buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nesse momento, entregamos nossa vida, sonda o nosso coração, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e conduze-nos, Senhor, ao caminho eterno. Como Davi se arrependeu e fez esse Salmo 51, que cada um de nós, no momento em que pecarmos, possamos também nos arrependermos e que cada dia menos venhamos a pecar, porque o Senhor é que nos dá condições de vencer todo mal e não cair em tentação. Por isso, Senhor, ajuda-nos a trilhar o teu caminho, sem cair nos engodos do maligno, Pai, para que sejamos sempre agradecidos, com o coração puro, um coração renovado pelo Senhor. Livra-nos do egoísmo, da vaidade, de tudo aquilo, Senhor, que vem corromper o nosso coração. E santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus, quero pedir uma bênção especial para todos que estão participando conosco, para os que ainda entrarão para assistir esse culto, que todos sejam revestidos com o teu Espírito Santo, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, o teu perdão. Ó Deus, queremos agora ouvir a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz, Senhor. E usa-nos como instrumentos da tua palavra, do teu falar através de nós. Fica conosco, Senhor, nestes momentos, durante toda essa semana, que estejamos debaixo da tua graça, da tua proteção, e que o Senhor nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode pôr um pouquinho mais perto, se quiser. Tranquilo. Prontinho. Bom dia, irmãos, irmãs, a graça e a paz de Cristo, mais uma semana com Deus, para a gente expressar esse Deus aonde nós estivermos. Hoje eu vou
trabalhar um tema ainda em continuação ao tema que nós estamos falando, sobre comunhão. Gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de João no capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 22. É um texto bem conhecido. Ele fala a respeito da purificação do templo. O tema é interessante porque muitas vezes nós falamos de templo e é claro que no templo está o santuário. E a gente confunde muitas vezes o templo com o santuário. E é sobre isso que eu quero falar. Então eu vou falar sobre a comunhão e o santuário do Senhor. Então nós vamos ver aqui que Jesus, quando estava próximo à Páscoa, ele subiu para Jerusalém. E lá ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derrubou no chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. É nesse ponto que eu quero trabalhar. Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, o tema que eu vou trabalhar é comunhão e a purificação do santuário. Esse santuário é diferente de um templo. Muitas vezes a gente ouve falar assim: eu vou à igreja, eu vou ao templo. O templo é um lugar geográfico. E eu falei, na realidade, que nós não aproximamos de Deus indo a um lugar geográfico, nem fazendo alguma coisa. Nós falamos que nós aproximamos de Deus sendo e possuindo a mesma natureza que ele tem, santa. É isso que Jesus está querendo trabalhar aqui. E templo é o lugar que os homens constroem e que as pessoas que têm a presença de Deus nelas, o Espírito de Deus nelas, se reúnem nesse lugar. Então, naquele lugar que os homens construíram, maior para caber várias pessoas, as pessoas que têm o Espírito Santo, que têm a comunhão com Deus, que se reúnem naquele lugar, faz com que aquele lugar seja um lugar santo, porque o santuário é o homem. O santuário não é um lugar geográfico que os homens construíram. O lugar é um lugar geográfico, mas quem está lá é um santuário de Deus. Eu quero trabalhar nesse sentido e fazer umas comparações, inclusive com um profeta do Antigo Testamento chamado Ageu, para nós entendermos esse sentido da reedificação do templo. Então, aqui Jesus, nesse texto, fala sobre o seu corpo como sendo um santuário, o santuário de Deus. O primeiro Adão, formado por Deus antes de pecar, ele tinha uma plena comunhão com Deus. Ele falava com Deus na viração do dia, e a certeza que aquele primeiro santuário construído, aquele corpo que Deus formou para ele, para sua mulher, estando em íntima comunhão com Deus, santo, era um santuário que foi edificado para estar num contexto de louvor e adoração ao próprio Criador. Então, com a queda, houve uma desobediência. É óbvio que alguma coisa afetou, porque Deus falou: no dia que você desobedecer e quebrar o mandamento que eu te dei para não comer de uma árvore que tem o bem e o mal,
certamente morrerás. Então, com a queda, a desobediência, o homem perde a comunhão com Deus. E ele teve o seu corpo afetado. O corpo, já falamos, que ele é composto por carne, pela alma e pelo espírito. Então, o seu corpo foi afetado pela morte. Então, primeiro ocorreu a morte espiritual. Imediatamente, diante da desobediência, houve a morte espiritual. E a morte espiritual é a ausência dessa comunhão. Perdeu-se a comunhão com Deus, separou-se. Como que estavam juntos, houve uma separação e o homem passou a ter uma vida independente, individualista. Em seguida, veio concomitantemente a morte psíquica, a alma dele. Tinha medo, tinha um contexto de obrigações, o amor já estava desvirtuado, foi tendo alterações significativas na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e na sua forma de agir. E depois, por fim, veio o que nós conhecemos que é a morte física. Então, o que é a morte? Morte é a consequência do pecado. A lei depois veio quando Deus libertou o povo do Egito. Ele instituiu a lei porque o povo não quis ser um povo de exclusiva propriedade de Deus. Ele chamou todo o povo para ser reino e sacerdote. Está lá em Êxodo 18, 19. E o povo não quis, mandaram Moisés. Vai lá um representante para nós. Então, a lei de Deus acabou sendo instituída quando o povo de Israel foi liberto do Egito. E serviu para revelar quem Deus é e quem o homem é, na condição de natureza que ele se encontrava afastado de Deus. Mais ou menos o que acabou de ler no Salmo 51. Propensos a isso o ser humano adâmico. Porque não quiseram ser esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Reino de sacerdotes, uma nação santa, para revelar aos demais povos a grandeza de Deus. Jesus Cristo veio para cumprir a lei e ele veio também para comprar cada um de nós com a sua morte vicária. Para tirar a gente do quê? De uma condição de escravidão também, para libertar a humanidade para ser um povo exclusivo de propriedade de Deus, reino de sacerdotes. Então, uma nação santa, o povo de Deus. Então, vamos chamar assim que o primeiro Adão seria aquele primeiro, vamos dizer, lugar onde Deus tinha a íntima comunhão, porque Deus fez o homem para viver em comunhão com ele e expressar através dele, porque deu a ele a imagem e a semelhança. E como o homem caiu, ele perdeu essa imagem e semelhança e expressou a imagem e semelhança adâmica, afastada de Deus. E todos nós trouxemos essa imagem. Jesus, o segundo Adão, ele foi gerado por Deus, não formado, mas gerado por Deus, pela unção do Espírito Santo, e veio mostrar como homem deve ser. Por isso ele consumou aquilo que Deus havia falado, façamos o homem. E agora esse homem está pleno, plenificado. Então ele é o referencial para nós aprendermos o que é restabelecer a imagem e semelhança que foi perdida em Adão, em Cristo agora está sendo restaurado. Então Jesus Cristo, com a sua vida, o que ele fez? Ele revelou qual é a vontade de Deus e revelou a prioridade de sermos um santuário de Deus. Isto é, que o corpo do homem é o lugar sagrado e que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Lemos aí que o próprio Davi falou, não retire-te de mim o teu Santo Espírito. Razão que a gente vai ver agora de reafirmar o que ele disse, sede santo, porque Deus é santo. Porque a única maneira de estar próximo, como nós já vimos, de Deus, não é fazendo alguma coisa nem quanto a um lugar. Próximo de Deus é aproximando num coração contrito e humilde, como nós também vimos. Porque assim a gente vai expressar uma condição de santo, e isso a gente vai aprender com Cristo na unção do Espírito Santo. Então a natureza santa do homem é que ele, ao se aproximar de Deus, ele vai restaurando aquilo que nós chamamos não só a comunhão, mas a condição de Deus atuar através dele. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 3, os versículos 16 a 17,
1 Coríntios 3, versículo 16 a 17. Paulo faz uma pergunta, até um pouco irônica, para o contexto religioso daquela época. Ele diz: vocês não sabem que sois templo do Senhor? Que sendo sagrado o templo é para ser santo, pois o Espírito Santo habita em vós? Em João 2,13, você percebe que, próximo à Páscoa, diz: Jesus também subiu com os demais judeus para Jerusalém. Por que eles iam na Páscoa lá? Porque naquele momento tinha um templo num lugar geográfico e a lei comandava que eles deveriam estar lá para adorar, para sacrificar, para cumprir um propósito de agradecimento pela libertação que eles tiveram. De forma semelhante, nós também, em Cristo Jesus, temos essa mesma condição de nos reunirmos para nos alegrarmos com a libertação que Ele nos proporcionou agora do mundo, de todas as criaturas do mundo. Lá ele estava se referindo a um povo que ele já tinha formado, os judeus, da onde vem o Salvador. E o Salvador agora abre para todas as pessoas. Esse texto é interessante porque Jesus vai e ele encontra no templo os que vendiam bois, ovelhas, porque os que vinham de muito longe, eles tinham que pagar em dinheiro. E não tinha como pagar em dinheiro e muito menos trazer um animal de muito longe para sacrificar. E hoje é um pouco diferente. Jesus mostrou que não é assim, que Deus não quer sacrifício, como nós já vimos no Salmo 51. Ele não quer sacrifício. Então ele quer um coração contrito, ele quer um coração transformado. E o que é o coração? É o espírito e a alma do homem. É o nosso homem interior. Então aqui a gente percebe que ele chegou, ele encontrou um comércio e as pessoas usavam o pátio dos gentios para pôr as bancas, para não atrapalhar o pátio dos judeus. Então eles trabalhavam no pátio dos gentios e Jesus ficou escandalizado por isso, porque eles estavam impedindo, inclusive dos estrangeiros que chegavam, eles compravam os animais para poder sacrificar. Então fazia um câmbio e tinha cambistas ali. Jesus pegou, fez um azorrague e ele fez a primeira purificação de um templo literal. Mas ele não estava se referindo a esse templo literal. Como eu chamei a atenção, ele diz o 21, versículo 21 do capítulo 2 de João, ele fala assim: ele, Jesus, se referia ao santuário do seu corpo. Por quê? O templo era o lugar onde os judeus que tinham comunhão com Deus iam para adorar a Deus. Mas eles estavam indo de uma maneira assim totalmente fora de propósito já. E Deus falou: eu estou cansado desse holocausto, fede esse holocausto no meu nariz. Não é isso que eu estou pedindo, nunca pedi isso para vocês. Aí você fala: mas Deus, o senhor não falou? Ele falou: não, eu convidei vocês para serem um povo exclusivo de propriedade. Jesus também morreu e nos comprou para ser um povo de exclusiva propriedade de Deus, reino e sacerdotes. E nós continuamos ainda fazendo sacrifícios e não fazendo exatamente o verdadeiro sentido do sacrifício, para expressar esse Deus através de cada um de nós, como um santuário que precisa ser reedificado. É isso que Jesus está falando, que precisa ser reconstruído. Porque nós, como eles, foram desterrados para a Babilônia, como nós agora estamos desterrados no mundo. E ele quer restaurar para que a gente seja a expressão daquilo que Deus havia feito, para a gente ser a expressão da sua glória aonde nós estamos. Então Jesus veio para isso. E aí, nesse primeiro templo, ele faz uma separação, liberta os animais, o dinheiro cai no chão, mas o interessante é que quando ele chega onde tinham as pombas, ele não solta as pombas, porque se ele soltasse, ele faria uma injustiça. E para ele chegar nesse momento, ele pensou uma noite inteira. O texto anterior vai mostrando essa realidade com os demais evangelhos, que ele foi numa cidadezinha perto, pensou em tudo que ele iria fazer pelo que ele já tinha visto no dia anterior. Então ele foi no dia seguinte lá para fazer a primeira purificação. Então, com a sua vida, ele já começou a mostrar que não é o lugar geográfico da adoração. É que a pessoa transformada é que, de forma santa e perfeita, é que ela faz o verdadeiro sentido do louvor, a expressão da semelhança e da imagem que Deus tem. Aí ele não soltou as pombas. E por que ele não soltou as pombas? Ele falou: tira daqui as pombas, tira essas coisas aqui. Não faça da casa do meu pai casa de negócio. Veja, até hoje, até hoje,
Hoje ainda as pessoas vão a um templo achando que ali é a casa de Deus, mas esquecendo que eles são o templo de Deus. Então eles vão lá e ainda vão para fazer um negócio com Deus, fazer uma promessa, fazer uma troca, fazer um serviço, prestar um serviço. E não é isso que Deus está pedindo. Ele pediu para que a gente fizesse um trabalho, porque nós nos afastamos e Jesus veio restabelecer agora isso, como aconteceu literalmente com o povo de Israel na antiguidade. Eles foram desterrados por causa do pecado e Deus falou que restauraria eles. É sobre isso que eu quero falar. Então, o primeiro templo de Salomão, era majestoso. Era coisa assim, como a gente diz, de primeiro mundo. Quem via aquele templo ficava admirado. A rainha de Sabá viu aquela beleza, o templo, tudo mais que Salomão fazia, é um negócio extraordinário. Aquele templo foi destruído. E o que é mais interessante, diz que aquele templo majestoso que foi construído por Salomão, foi destruído em 969 a.C., mas foi destruído pelos babilônicos. 2 Reis 25 mostra bem isso daí. Um segundo templo depois foi reconstruído quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia. Em 520 e 515, esse templo já estava construído. E Herodes deu uma continuidade e remodelou esse templo. E é nesse templo reconstruído, mais simples, mais humilde, mais pequenininho, é que a gente vê Jesus presente, revelando um sentido transcendente para nós compreendermos o que o Pai está querendo falar a respeito disso, sobre as nossas vidas, em relação a templo e santuário. Então veja, todo templo tem um santuário. E esse santuário é feito por mãos humanas, mas nós somos o santuário. Por isso que ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá é a minha igreja, lá eu estarei. Então não é o lugar, são as pessoas transformadas no coração para ser essa nova criatura. É pessoas que nasceram de novo. Nesse momento ele estava na purificação do templo, e aí diz que os discípulos lembraram o que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Veja, os judeus eram zelosos. Eles queriam fazer a coisa certinha, cumprir a lei à risca. Eles eram muito literais. Até hoje, as pessoas leem a palavra de Deus e levam para o sentido literal. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus se discerne espiritualmente e não literalmente. Nem cientificamente, nem nada. É espiritualmente. Então a gente precisa comparar as coisas espirituais com coisas espirituais. Então nós vemos que Jesus veio revelar que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que o homem faz não habita lá. Deus habita no homem, que é o santuário formado por ele para, sendo santo, expressar com a sua vida os dons e as virtudes de Deus. Então, como o homem se afastou, os dons e as virtudes de Deus deixaram de ser expressadas. Então Jesus veio para fazer o quê? Restaurar. Então nós podemos fazer uma comparação. Como o primeiro templo era para Israel suntuoso, a gente pode dizer assim, que o primeiro Adão tinha uma formação de corpo, alma e espírito, carne, alma e espírito, um corpo, era suntuoso, em comunhão com Deus, falava com Deus na viração do dia, estava com Deus, e ele estava constantemente em comunhão com Deus. Então imagina, era uma coisa assim, bonita. Mas com a queda, a gente percebe que depois tentar reconstruir ele foi assim, não mais tão bonito. O homem já não tinha aquela beleza do primeiro Adão. Mas no segundo Adão, a gente vai perceber que há uma reconstrução, e é o que Jesus fala aqui, que os discípulos também não entenderam, porque eles estavam apresentando as pedras, o templo para Jesus, e ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Ele não estava se referindo àquele templo, ele estava falando do santuário do seu corpo. E diz aqui no versículo 22, quando, pois, Jesus ressuscitou, veja, depois que ele ressuscitou, dentre os mortos, lembraram seus discípulos que ele dissera isto. E aí eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então houve um entendimento, o Espírito Santo abriu a mente deles para eles entenderem que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita no ser humano. E ele quer expressar, através do ser humano, os dons e as suas virtudes. Então, com a morte de Jesus, ele veio destruir a morte, julgou o mal, cumpriu a vontade de Deus,
tirou o pecado do mundo, consequentemente ele tirou o pecado também do homem, e após 3 anos de ministério, ele registra uma segunda purificação dessa condição que ele fala, do santuário do seu corpo. E agora, definitivamente, o templo, que é o seu corpo, agora ressuscitado, está em glória. Por isso que ele vai falar, o profeta, o Ageu principalmente, que o primeiro templo tem o segundo templo. O primeiro templo tinha glória, mas foi quebrado. Eles foram desterrados. Agora eles estão voltando da Babilônia para reconstruir. Época de Esdras, Neemias, eles estão voltando para reconstruir não só Jerusalém, mas também o templo, para fazer adoração. E é essa comparação que eu quero fazer, comparando o templo, para a gente entender que nós somos o templo, e comparando agora o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro templo, que era glorioso, mas por causa da queda, e levado, desterrado para o mundo todos, a gente percebe que não tinha mais a beleza. O próprio Jesus, quando veio em carne, as pessoas olhavam para ele e falaram, não vejo beleza nenhuma nele. E a palavra de Deus diz que agora já nós não mais conhecemos as pessoas segundo a carne, mas conhecemos segundo o homem interior. Então veja como é interessante. O homem adâmico, agora, veja, vai se identificar com Jesus Cristo. Ele se identificando com Jesus Cristo, nessa obra salvífica que Jesus fez, então ele vai compreender o sentido da sua ressurreição. Então ele vai ter o seu espírito, que estava morto para com Deus, ressuscitado. Então o espírito do homem agora ressuscita, a alma sofre uma transformação pela ação de um espírito ressuscitado, que agora tem vida, ouve Deus, fala com Deus e ouve Deus, e expressa as coisas de Deus, e faz agora com que o seu corpo físico revele as virtudes de Deus. Então a primeira coisa que aconteceu quando o homem pecou foi a morte espiritual. A primeira coisa ao aceitarmos Jesus Cristo é uma ressurreição do nosso espírito, que estava morto e que reviveu. Nós estávamos perdidos na alma e fomos achados. E ao ser achado por Deus, nós somos agora, aceitando o que ele fez em Jesus, sermos pessoas que voltamos a expressar o que ele queria no princípio. Então, embora andando em novidade de vida, enquanto nós estamos na carne, nós estamos edificando o nosso homem interior. Por isso que Paulo fala, enquanto a carne vai acabando, envelhecendo, o nosso homem interior vai se renovando. Então nós estamos edificando esse homem interior, que é a essência que habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora haja lutas às vezes com a carne, pois ela ainda não ressuscitou. O que acontecerá quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele falou, quando eu vier, mesmo que você morra fisicamente, já vimos tudo sobre isso, você vai ressuscitar. Então, essa é a razão de muitos filósofos e até religiosos cristãos, acharem que a carne, o corpo físico do ser humano, o pó, o físico do homem, é mau. Ou produz maldade. Não. Não é ela que é mal, nem produz a maldade. É a natureza do coração do homem. É o homem interior, isto é, o seu coração, alma e espírito, não estando ligado com Deus, ele expressa a maldade, porque ele se torna um veículo para o mal. Porque ele passa a ficar escravo de um outro senhor. E esse escravo de um senhor que vai imperar, ele vai fazer ele produzir coisas contrárias a Deus. Então a carne, o corpo físico, é a expressão visível. As atitudes que a gente vê nas pessoas é a expressão assim visível de um movimento que está lá dentro de cada um de nós. E esse movimento interior do homem ocorre a nível de espírito e da alma. Se você estiver ligado com Deus, então o homem interior de cada um de nós, ressuscitado da morte espiritual e também restaurado o processo psíquico-mental, ele nasce de novo. E a sua carne, o corpo físico, expressa atitudes que são coerentes com o movimento interior. Então aquilo que a gente vê exteriormente não é a carne fazendo, é uma expressão íntima de um coração não transformado.
Mas quando o coração se transforma, a expressão da carne é uma atitude de um movimento interior. Então, se Deus está falando conosco, vai mudar muitas coisas e a gente vai começar a expressar a bondade de Deus. Então, a lei deixa de existir para quem exerce isso que é a bondade, que é a equidade. Então, o pecado não existe mais. Jesus já tirou o pecado do mundo. Não tem mais sacrifício, como nós já vimos, para o pecado. Mas ainda existe no ser humano a iniquidade. O que é iniquidade? É ele não expressar a essência da vontade de Deus. Então a gente percebe que a lei não existe e Paulo falou, eu estou morto para a lei. Mas a lei não acabou. A lei continua para aqueles que não tiveram uma ressurreição para uma nova vida. Não nasceram de novo, não compreenderam a graça revelada em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus diz que nós somos uma nova criatura, reconciliados. Recebemos o ministério da reconciliação para voltar a ter comunhão com Deus, para expressar esses dons, virtudes, o ministério, que é exatamente o trabalho que nós realizamos na reedificação da essência do templo, que a gente está se referindo, que é o santuário onde Deus habita. Deus habita em cada um de nós. Por isso há um só Deus, há uma só fé, e diz que há um só Deus em cada um, que age em nós, através de nós. Como diz Paulo, que o vosso trabalho seja no Senhor, para que o vosso espírito, ele diz, alma e carne, isto é, o vosso corpo. Então o corpo humano é composto por carne, alma e espírito. Que ele seja o quê? Você como uma pessoa, o corpo como um todo, seja puro, santo, perfeito, até quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que vai nos ajudar nessa reedificação? O Espírito Santo de Deus. Que não haja mais em cada um de nós, nem em você, nem em mim, expectativas de interesses pessoais, de direito, de mérito, de privilégio, quando você se torna um separado do mundo para ser igreja. Tem gente que vive assim e se acha assim, tão especial como o judeu se achava na época. E vai a um templo e na realidade se esquece que ele é o santuário que representa nesse templo o lugar sagrado. Então ele deve entender que ele indo a um templo, um lugar que o homem faz, ele é o sagrado naquele lugar que reunido com os demais sagrados, comungam para que a expressão de Deus fale com cada um e que a gente ali possa não só ouvir Deus, mas também falando com Deus, depois aprendendo a expressar esse Deus onde nós estivermos. E não fazer como muitos fazem religiosamente, como pessoas templárias. O templo é o fundamento e não ele no templo. Em Gênesis 2, 1, 4, vocês vão ver uma expressão que vai aparecer muito em Ageu. Fala o Senhor dos Exércitos. Ela aparece em vários profetas, essa expressão. Gênesis 2, de 1 a 4, diz que quando o Elohim acabou tudo, diz que o Senhor Deus viu que tudo era muito bom e ele diz que ele descansou e ele fala na sequência que ele fez e concluiu todo o exército, no céu e na terra. Então nós somos parte do exército. Então as pessoas pensam assim, se há exército, há guerra, há batalha. Não, Deus não nos chamou para ser batalhadores e nem ter batalha espiritual. Não, Deus nos chamou para trabalharmos. Veja como é interessante. Na época de Esdras e Neemias, eles voltaram para reedificar o templo e reedificar os muros de Jerusalém. O que aconteceu? Tinha inimizade. Então, quando você estiver trabalhando no Senhor, para edificar a sua vida, como também edificar a vida de outras pessoas, vão aparecer resistências. Pessoas que vão resistir espiritualmente, impedindo que você construa e faça com que os demais também possam compreender a graça de Deus e ser livres. Então, o que ele fez? Diz que lá o Neemias, na época de Esdras e Neemias, que estavam voltando para reedificar Jerusalém, eles trabalhavam e tinha um grupo que ficava cuidando. Então era trabalho com uma mão e uma espada na outra. Mas nós não somos feitos para batalhar. Nós somos feitos para trabalhar, para expressar a graça de Deus onde a gente estiver. Então, o primeiro trabalho é reconstruir, melhor dizendo, ser reconstruído pela ação de Cristo, pela graça recebida e a unção do Espírito Santo, a nossa forma de viver, o nosso templo, para que Deus possa habitar em cada um de nós. Então, eu falei a vez passada,
não longe de Deus. Não é também perto de Deus, como religioso. Não, é em Deus e com Deus para nós fazermos as coisas. Então Deus nos dá ferramenta para trabalho. E muitos confundem as ferramentas do trabalho com as ferramentas de guerra. Quais são as ferramentas do trabalho que ele dá? Ele fala que ele dá dons espirituais, dom do Espírito Santo, dá ministério. A gente percebe que ele faz várias coisas, dá-nos talentos para que a gente possa expressar a graça de Deus. Então ele nos enriquece com coisas, e só que a gente acha que isso é para a gente usar para lutar, e na realidade a gente acaba fazendo coisas que não deve, porque isso não é para luta, isso é para trabalho. E quando a gente estiver trabalhando na reedificação, não só nossa, mas de alguém que a gente está querendo ajudar a reedificar a sua vida, vão aparecer resistências e o mal vai aparecer. E aí nós vamos ter que pegar o que ele falou lá em Efésios 6, a armadura de Deus. E para que a gente vai pegar a armadura de Deus? Não é para ficar vestindo para lutar. Não, a armadura de Deus é para resistir no dia mal. Basta cada dia as suas dificuldades. Então a gente vai ter que enfrentar, em algum momento, o mal impedindo da gente fazer as coisas. Então a gente tem que lutar, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. É contra o quê? Principados e potestades. E nos lugares celestiais ocupados que deveria estar Cristo. Então, quando o Cristo ocupa a gente, então a gente já não tem mais um problema de ficar lutando contra a nossa carne. Então a gente vai ajudar os outros a se libertarem dessa condição que eles estão presos, cativos. Então assim fazendo, Deus sabe que haverá dias difíceis, que nós vamos lutar contra esses principados e potestades. No entanto, estando em comunhão com Deus, seremos mais que vencedores. Então, quem é que vai fazer a luta por nós? Deus. Por isso que a gente vai perceber que a gente deve usar essa couraça de Deus para, ao realizar o trabalho no Senhor, por isso que eu falo, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Mas a gente fica trabalhando para a gente a vida inteira. E eu quero entrar agora em Ageu para mostrar essa realidade. Para resistir o mal, a gente não tem que ficar pensando aonde ele vai aparecer. Você está trabalhando, mas vigilante, orando e vigiando, sabendo que ele pode aparecer a qualquer momento. E quando ele aparecer, estando em comunhão com Deus, você vai resolver esse problema fácil. Mas o religioso ele fica preocupado como resolver o problema da guerra espiritual, batalha espiritual. Não tem esse negócio. Isso é coisa que os homens construíram. Então, na reedificação, presta atenção, vou fazer agora uma diferenciação literal do templo lá, que ele estava se referindo, em Jerusalém. Templo, aquela construção física que o Salomão fez, que foi reedificada depois, que Herodes continuou, e que Jesus apareceu nele muito mais simplesinho. É como que você estivesse falando, você viu, diz Ageu, o templo primeiro? É a mesma coisa que eu falar assim, você viu o primeiro homem que Deus fez? Como que é agora o homem? Você fala assim, uma coisinha mais simplinha, assim, não é aquela coisa assim, extraordinária como o primeiro homem que falava com Deus. A gente está com uma dificuldade. Ele falou, tá vendo? Ele é simples, mas ele vai ter a glória maior do que aquele que Deus deu para o Adão. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então vejam. Aí ele vai falar de Esdras, Neemias. E que é interessante, muitos israelitas que foram levados cativos lá para a Babilônia, eles acabaram, depois de 70 anos estando lá, eles acomodaram os desterros da Babilônia e não quiseram voltar para reconstruir o templo em Jerusalém. Isso é no sentido literal. Só que eu quero trazer para o sentido espiritual isso, discernir espiritualmente, entendendo isso para os nossos dias. Semelhantemente hoje, muitos têm literalmente os templos religiosos, como a casa de Deus. Aonde você vai? Vou para a casa de Deus. Onde você vai? Vou para a igreja. Onde você vai? Eu vou lá onde Deus habita. Eu vou lá no sagrado. Eu vou lá no sagrado para pedir alguma coisa para Deus. Eu vou fazer um negócio com Deus. Você está vendo? Ele volta ao que Jesus falou para não fazer. Não fazer da casa do Pai casa de negócio, mas fazer da casa do Pai casa de oração. O que é oração? De diálogo, de comunhão, de estar ali os irmãos e Deus numa unidade. É fazer a mesa do Senhor em que todo mundo come o mesmo pão e não tem partido. Não tem briga. É sobre isso que 1 Coríntios 11 fala e nós vamos fazer isso. Fala, a mesa é do Senhor. E todo mundo aqui tem que discernir o corpo de Cristo. Então é um corpo que nós estamos. Somos pedras nesse corpo. Então, os templos religiosos, como a casa de Deus, eles não entendem
Jesus fala sobre a reconstrução e ele fala a respeito de reconstruir a nossa casa, a nossa vida. Somos casa espiritual, já vimos que somos isso, para sermos reino e sacerdotes. Os 3 últimos livros proféticos do Antigo Testamento vai falar sobre Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 últimos falam sobre a condição dos judeus que foram repatriados do cativeiro da Babilônia e voltaram. Uns voltaram, outros não quiseram voltar. Essa história do povo de Israel pode ser entendida e compreendida fazendo uma analogia, como eu disse, do primeiro Adão, como o primeiro templo que Deus fez para com ele estar e o homem agir e formar uma humanidade assim. Caiu, vem um segundo Adão agora para restabelecer essa imagem que foi perdida, que Jesus Cristo agora está fazendo a gente reedificar. E esse segundo templo, à primeira vista, parece que ele está assim meio capengando. E é sobre isso que Ageu vai falar. Pode-se usar o livro do profeta Ageu, é isso que eu vou entrar agora, em que muitos judeus não entenderam o templo e a revelação de Deus. E muitos hoje também não entendem o que Jesus acabou já de falar aqui, porque eles ficam literalmente vendo um processo histórico sem discernir para o tempo presente. Não entende, não compreende a prioridade, eu vou repetir, não entende e não compreende a prioridade da sua vida. Então, Ageu, ele começa no capítulo 1, versículo 2. Eu gostaria que os irmãos abrissem Ageu. Está bem no final dos profetas do Antigo Testamento, são os 3 últimos, está bem lá no finalzinho, é fácil de encontrar. Se você voltar de Mateus, você vai chegar nesses profetas já no final, ok? Vamos lá então, para Ageu. São os 3 últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vamos para Ageu. Capítulo 1, o versículo 2. O Senhor dos Exércitos, eu falei, veja a palavra, o Senhor dos Exércitos, parece que ele quer um exército, ele não quer um exército, ele quer trabalhadores que trabalhando em prol da vida, vai vir alguém que não quer que haja vida. E vem um inimigo não nosso, um inimigo que é chamado inimigo de Deus. E o mal vem para fazer o quê? Uma afronta a Deus, fazendo com que a gente não mais faça a obra que ele pediu. Então, é isso que o Ageu vai trabalhar. É um livro pequeno, 2 capítulos só. É facinho para a gente ler e entender a beleza e a intensidade do que ele quer falar para nós, que cabe bem para nós nos dias atuais. Então, o Senhor, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Veja, não é para briga. O Senhor dos Exércitos significa aquele que formou um exército que um dia vai ter que lutar, porque o mal vai aparecer sempre que a gente quiser fazer o bem. O mal vai aparecer para que a gente fica fazendo o mal. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo de Israel diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo tinha chegado, começou a edificar, houve uma resistência, eles pararam de edificar, ficou 14 anos sem fazerem nada. Aí o Ageu aparece junto com o Zacarias e começa a falar e incentivar para eles fazerem. Esdras, Neemias vieram para incentivar para eles fazerem. E aí nós vamos perceber que esse livro profético nos ajuda a entender o momento atual para nós também. Tem gente falando, a casa de Deus é edificada. Está indo na igreja com interesse para resolver os seus problemas, mas não para se edificar, para que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habite em cada um de nós, como Jesus quer. E aí ele fala o seguinte, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas Jesus veio para explicar isso, que a primeira coisa, que a prioridade, é nós fazermos o quê? Edificar a casa de Deus, que somos nós. Então, primeiro a gente tem que edificar a gente, provar das benesses para poder dar isso para outra pessoa. Se você não tiver uma transformação da tua vida, como é que você vai ajudar a pessoa a se transformar? Não tem como fazer isso. Então eles falaram isso. E Ageu diz, acaso, olha agora na sequência, ele diz, acaso, é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Está aqui no versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Isto é, cheio de molduras, beleza, enquanto esta casa, se referindo à casa de Deus, permanece em ruínas?
É como se ele falasse assim, vamos resumir isso assim, ele está dizendo, vocês não pensam no reino de Deus? Vocês não buscam a sua justiça, como Jesus falou? Por quê? Porque vocês vivem pensando em vocês, apenas em vocês, na casa em que vocês moram com esse corpo. Mas vocês não estão entendendo que esse corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E se ele for a expressão do santuário de Deus, então aquela tua casa vai ser também um lugar da glória de Deus, da presença de Deus, da bênção de Deus. Mas vocês não estão pensando assim. Vocês estão arrumando as coisas segundo os seus interesses. Vocês não estão pensando no que é o melhor para Deus. Então, é isso que ele está falando aqui para nós. Assim, no capítulo 1, versículo 5, ele fala: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai. Vocês vão encontrar aqui vários considerai. Esse é o primeiro, considerai o vosso passado. Aí ele fala o seguinte, vocês, versículo 6, têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para saciar. Você se veste, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Saquetel não é um saco grande, é um saco pequeno. Quer dizer, já recebe pouco e ainda perde. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele fala de novo agora, considera o vosso passado. É como se você falasse assim para nós, lembra, e depois traz a memória. Trazer a memória é coisa do Espírito, é coisa boa. Quero trazer a memória que pode dar esperança. Se nós estivermos ligados em Deus, eu trago a memória que me dá esperança. Agora, se eu fico lembrando o que está acontecendo aqui na minha vida, eu fico preocupado para ir lá, num lugar chamado templo, para pedir para Deus resolver os problemas. E não aprender com Ele como resolver os problemas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte. Ele estava se referindo ao monte aqui, Jerusalém, porque em Jerusalém, o templo foi construído aonde? Num lugar mais alto. Por isso que diz lá que Jesus subiu para Jerusalém. O que era subir para Jerusalém? Subir em direção a um lugar mais alto. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui dá a impressão apenas no sentido literal. Mas o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia, Apocalipse 19. Aí nós vamos entender que o Espírito de Cristo está querendo revelar para nós aqui algo que é interessante. Então, o que ele está falando aqui? Considerai o vosso passado. Depois que ele falou tudo o que está acontecendo e que nada satisfaz, aí ele fala assim, então considerai o vosso passado, literalmente você sobe a um monte. E que monte que ele está falando? No sentido lá era Jerusalém, mas o monte que ele está falando aqui, fala, busque o Senhor. Traga madeira e edifica a casa. Que madeira que ele quer que a gente traga para edificar a casa? Sabe o que ele está falando aqui? Porque dela me agradarei e serei glorificado. Como que Deus vai ser glorificado? Quando for crucificado o velho homem. Então traga madeira, traga a cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, um coração contrito, arrependido, arrependimento, conversão para Deus. E aí então você edifica o templo para que Deus habite em você e você expresse Ele através de você. Por isso que subia naquele monte, porque no monte, de longe, você vê uma igreja. E ele fala para também o homem, como uma luz colocada no monte, brilhar e não esconder a realidade. Então trazer a madeira é a cruz, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e edificar a sua casa para glorificar Deus com a sua vida. Então o Espírito Santo vai fazer um trabalho. E você deve deixar ele trabalhar, não entristecer o Espírito Santo, deixar ele trabalhar para que você seja agora a imagem e semelhança de Cristo. Aí ele fala no versículo 9, acompanha comigo, esperastes o muito. Esperar é ter uma esperança, e esperança não é expectativa. A fé é uma esperança, mas não é uma expectativa. Tem gente que acha que tem fé, que vai pedir numa expectativa de receber. Não, a fé é que você já recebeu e então você dá. Por isso que fala, você espera muito e eis que veio a ser pouco. Então as pessoas acham que Deus tem poder que vai resolver tudo para elas. E aqui ele está falando uma coisa diferente, que não haja em você expectativa nenhuma. Não tem expectativa, porque você, como casa de Deus, permanece em ruína, pois você tem uma queda e uma propensão para pensar só em você, arrumar a tua vida e não lembrar do que Jesus já fez para você
negando a si mesmo, tomando a sua cruz, expressar agora todas as bênçãos que você recebeu de Deus. Então, pare de pensar em você mesmo, para nos seus interesses, pare de pensar na sua própria casa. Isto é, muitas vezes até a sua carne, como casa que reveste a tua alma e o teu espírito, mas muito mais, às vezes, a casa física também que você habita. Por isso que ele está falando, na sequência, algo que é muito interessante. E fala, eu, com um assopro, dissipei esse pouco. O que ele quis dizer aqui? Eu acabei com a tua expectativa, eu te frustrei na tua expectativa. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa. Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Está vendo o interesse? Que casa? Física? Não. Casa, carne, corpo. Porque o corpo é o invólucro do quê? Da alma e do espírito. Da casa do homem interior. Por isso os céus, guarda o versículo 10. Por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho. Por que não quer a bênção? É porque vocês pensam em vocês. E a terra, que é a carne, não produz seus frutos. Por quê? Porque ela é a expressão da alma e do espírito. Então nós temos que restaurar a nossa vida espiritual para poder, na realidade, fazer o quê? Revelar a imagem e a semelhança de Deus. Fiz vir a seca sobre a terra, então a terra secou. E sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra. E veja, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Deus não quer nada que provém das nossas mãos. Ele quer que as nossas mãos expressem a essência do seu amor, da sua graça, da justiça, da prática do bem. Então aí vai aparecer Zorobabel. E o povo entendeu. Então a gente vai entender que aparece Zorobabel, ele explica aqui, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E todo o resto do povo atender a voz do Senhor. Então você tem Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque. Então você tem o Zorobabel como governo e Josué como o sumo sacerdote. Ele fala com ele e fala com todo o povo. E o povo atendeu ao Senhor. Então você vai ver aqui do versículo 12 até o versículo 15, que o povo atendeu ao Senhor, pois o povo temeu diante do Senhor e o Senhor disse, eu sou convosco. Veja o que Jesus falou para nós. Não temas, eu sou convosco, todos os dias, até a consumação. E a partir daí diz, o Espírito despertou em todos, tanto em Zorobabel, como também em Josué e em todo o povo, o Espírito de Deus despertou e eles puseram a trabalhar. Veja a expressão que está aqui. Versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho, na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Aí aparece o contexto da pergunta, a glória do segundo templo. Aí ele vai falar do tempo presente da época, mas ele tem um espírito de revelação para nós que está aqui. No versículo 10, tem algo que é interessante que a gente vai ver agora na sequência. Ele fala assim, por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Não há bênção espiritual e a carne não expressa a prática do bem e nem da justiça. Então, o que ele está querendo falar nesse contexto? Quando ele falou, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos, por que a gente não expressa a bondade de Deus? Ele falou, você não expressa a bondade de Deus porque você não pensou no que é o principal, restaurar a comunhão com Deus. No capítulo 2, o profeta faz uma pergunta. Quem dentre vós contemplou o templo de Salomão? E eu vou fazer a mesma colocação. Quem dentre vós, nós, contemplamos a glória do primeiro Adão? Imagina o primeiro Adão em comunhão com Deus, falando com Deus, ele e a sua mulher, que coisa maravilhosa. E veja o que ele diz aqui. Quem contemplou? O homem. Com o segundo templo, ele explica aqui depois, não é nada aos vossos olhos. Como também esse templo destruído não tem significado nenhum perto daquele que era de quem? De Salomão, rico.
Então, fazendo uma comparação, a gente vê exatamente o que ele está falando a respeito de cada um de nós. Mas ele dá um incentivo, versículo 3 e 4, ele fala o seguinte: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? É como se ele perguntasse assim: você conseguiu ver o Adão na sua primeira glória? E depois do pecado, como que ele ficou? Como você vê o Adão hoje? Vai falar, é um pouquinho complicado, Senhor. Eu sou parte disso. Então aqui você percebe, e como você vê ele agora? Não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? É como se a gente falasse assim, está vendo? Você é praticamente quase que nada aos olhos. Por quê? E aí ele incentiva dizendo, sê forte, trabalhai, porque eu sou convosco. Versículo 4. Deus não está, veja, não está, mas com você. Deus está em você. Ele fala claramente isso. Porque eu sou convosco. Versículo 4. Porque eu sou convosco. Sê forte, trabalhai, porque eu sou. Ele não está, ele é conosco. Ele é um só corpo, há uma comunhão. Jesus também falou, exatamente, sede santo é um contexto do ser e não de ter. E ele está falando aqui, não é para estar perto, é para ele estar em comunhão. Então ele diz aqui, desde que saíste do mundo, o meu espírito habita em vós, no meio de vós. Veja, habita em vós e no meio de vós. Em vós, nos que creem, e no meio de vós, os que vão ainda crer. Não temas, porque encherei de glória esta casa. A sua vida vai ser cheia de glória. A prata, o ouro são meus, e a glória do seu corpo será maior. E eu vou dar ainda para você uma coisa chamada paz. Ageu, no capítulo 2, versículo 9, você vai encontrar o seguinte, a glória desta última casa, que casa que ele está falando? Desse corpo agora ressuscitado, que em Cristo Jesus está esperando a ressurreição final. E não mais aquele corpo que estava afastado. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em quem ele vai dar paz? Naqueles que aceitam a provisão que Deus deu. E aí ele repreende a infidelidade do povo lá de Israel. E aí ele diz o seguinte, Ageu prossegue, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, falando para Israel. Hoje eu estaria dizendo a mesma coisa, assim é este povo, assim são esses que estão se reunindo como igreja, mas que não estão fazendo a minha vontade. Me chamam de Senhor, mas não fazem a minha vontade. Toda a obra das suas mãos, e que oferece no templo, tudo é imundo. E o profeta Ageu repreende a infidelidade dos povos. No capítulo 2, no versículo 15, ele faz algo interessante. Ele diz assim, agora, pois, ele fala outra vez, considerai. Veja quantos considerai que ele fala. Considere. Tudo antes de colocar pedra sobre pedra, você ia ao monte, isto é, você ia lá à igreja, no templo e tal, e tudo não era pleno. Tudo que era lá, você ia, ele vai explicar aqui. Tudo que era um inteiro era pela metade. Tudo que era inteiro era pela metade. Você nunca recebia o que era inteiro. Você ia lá e acabava recebendo só metade. E saía frustrado. E o pior ainda, tinha queimaduras, tinha dores, tinha ferrugem, tinha corrosão, tinha saraiva nas obras das vossas mãos. E por que isso? Porque não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ninguém queria comunhão com Deus. Todo mundo quer relacionamento com Deus para aproveitar como os filhos. O mais novo, e o que é o pródigo, e também aquele que ficou com Deus. O que estava longe e o que está perto, religioso, eles só querem aproveitar da herança de Deus, o poder de Deus. O que Deus pode dar. Mas eles não querem a comunhão com o Pai. Para entrar num processo de responsabilidade. É isso que o Ageu está falando. Então não houve entre vós quem voltasse para mim. Versículo 18 e 19. Considerai, veja que ele volta a falar aqui, 18, considerai, eu vos rogo. Agora ele faz uma afirmação assim de rogo, como falando assim, presta bem atenção que eu vou falar agora, para encerrar. Desde esse dia em diante, e ele está falando no dia que edificou o templo, que acabou o templo, no dia que você edificar o templo,
você colocar agora o Pai, o Filho, o Espírito Santo dentro de você, e eles estiverem agindo através de você como fonte de água viva que sai para abençoar as pessoas, ele falou, ainda assim, ele faz uma seguinte afirmação: eu vou abençoar vocês. Porque desde o dia que fundou esse templo, ele precisa ser restaurado, porque agora nós estamos voltando. E eu vos abençoarei, ainda que não tenha semente no celeiro, as árvores, como a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não deu seus frutos, ainda assim eu os abençoarei. Aí, nos versículos 20 e 23, ele fecha a promessa e acaba a profecia de Ageu, que também cabe para nós hoje. A promessa que ele faz a Zorobabel não é para o indivíduo Zorobabel, é para, através dele, ter uma expressão futura de Davi para Cristo. É em Cristo que ele está falando. Eu vou te dar um anel de selar, isto é, vou te dar um governo. Porque quem tem um anel de selar é rei. Então ele estava falando agora a partir de Zorobabel. Então Jeremias 39, ele fala exatamente que Deus promete trazer do cativeiro o seu povo e a partir dele restabelecer o governo em Cristo. Veja como é interessante, como é maravilhoso entender o espírito da profecia, que é o espírito de Cristo. E mais, Zacarias 4, o versículo 6, ele fala que a palavra dada para Zorobabel não é nem por força, nem por circunstância, mas é pelo meu espírito. E aonde que nós vamos acabar encontrando essa realidade que está em Zacarias aqui? Nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 11, que é exatamente o que ele fala, que é exatamente as duas oliveiras, que é o sentido do Espírito Santo da palavra e os dois testemunhos dele na face da terra. Está lá em Apocalipse 11. Um dia a gente fala isso em função do tempo. Encerrando aqui, eu quero dizer o seguinte para os irmãos, para as irmãs que nos acompanharam hoje. O que Deus está pedindo como prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. O que ele está falando? Que a primeira coisa que precisamos restaurar é exatamente a nossa comunhão com Deus. O que ele está falando é para nós restaurarmos exatamente a condição inicial que Deus havia feito o primeiro Adão, que seria o primeiro templo, em comunhão, falando com Deus. A nossa oração é estar falando com Deus. E a nossa vida é a expressão da semelhança e da imagem de Deus onde nós estivermos. É isso que ele está pedindo para a gente fazer. E ele falou, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então busque o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. É exatamente o que Ageu falou e que Jesus deixou bem claro. O que Jesus fez? Ele veio nos mostrar com a sua vida, morte e ressurreição, que agora nós também esperamos a ressurreição final, porque somos mais do que vencedores estando em Cristo. Então todas as bênçãos já foram derramadas e que a gente possa usar essas bênçãos para expressar essa realidade, primeiro dando prioridade, o que é maior e principal, restaurando a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. É isso que eu gostaria de deixar passado aqui, que é a comunhão e também essa relação que existia, que agora não é mais relação, é comunhão e viver essa comunhão, expressando a essência da imagem e semelhança de Deus. É isso que Jesus vai mostrar. Nós somos o templo e o Espírito Santo habita em nós. O Pai vem, se você guardar a palavra de Cristo, Cristo vem, o Espírito Santo virá e habitaremos. E seremos a expressão que o Pai sempre quis desde o Gênesis. O primeiro templo tinha glória. O segundo templo parece minuto, pequeno. Os homens acham que a carne é uma coisa fraca, imprestável. Filósofo fala nisso. E muitos religiosos falam assim, a carne não presta para nada. Não, ela é templo do Espírito Santo porque ela reveste a alma e o Espírito. É na alma, no Espírito, que expressa a presença de Deus. Então, guarda, não destrua isso. E não estraga a tua carne, porque a carne é o invólucro da tua alma e do teu Espírito. Por isso que ele fala, ele habita em nós. Por isso que o corpo, Espírito, alma e a carne forma o nosso corpo. Vai ser ressuscitado. Por isso, pureza, santidade, perfeição, trabalhando nisso. Enquanto a gente trabalha nisso, haverá resistência. E quando nós ajudarmos outras pessoas, receberemos resistência. Aí a gente usa da armadura de Deus para lutar não contra as pessoas, carne e sangue,
mas contra as resistências do mal nos lugares celestiais, na consciência, na transformação, na maneira de pensar, para fazer com que a nossa vida seja a expressão de Deus nesse mundo. Em Cristo Jesus, abençoado seja você, irmão, irmã, até domingo que vem, se assim o permitir, e vamos fazer agora a ceia. Se vocês ainda não separaram aí o pão e um cálice com suco de uva ou um vinho tinto, enquanto o Michel lê aqui, preparem que nós vamos participar juntos da Santa Ceia. Agora, queridos, eu gostaria que vocês abrissem 1 Coríntios capítulo 11, é uma referência que a gente vê em todos os lugares para fazermos a ceia. O capítulo 11, Paulo começa dizendo assim, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja a palavra, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pense como Cristo, sinta como Cristo, haja como Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vos entreguei. Aí ele vem depois, no versículo 17, diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. E aí ele vai falar uma correção a respeito de uma condição que é a ceia do Senhor. Versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor, diz Paulo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós vamos fazer isso. O corpo de Cristo partido é para a gente se alimentar. E já vimos que o pão é símbolo do Espírito Santo. Pedagogicamente, ele não deixou um rito aqui, ele deixou para nós entendermos o sentido que nós estamos fazendo, o ato em si. Por isso que ele falou, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, vivendo por Cristo, nós vamos estar dentro do corpo de Cristo, expressando agora Cristo, como sendo a esposa do Cordeiro e expressando o Cordeiro onde nós estivermos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de você comer o pão, símbolo do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele fala, você toma o cálice. E ele disse, esse cálice é a nova aliança, é uma aliança, aliança do sangue derramado. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, não é do sangue, é no meu sangue, na minha vida. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, ao comer e ao beber, estamos fazendo um memorial, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por que a gente anuncia a morte do Senhor? Considerai, lembra a palavra de Ageu? Considerai. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para examinar ninguém. O que ele está falando para examinar aqui? Não é para examinar para ver se pode comer ou não pode comer. É examinar para ver se está crescendo como um lugar santo, onde Deus está fazendo uma edificação na unção do Espírito Santo. Veja você mesmo, não tem ninguém melhor. Como o próprio salmista diz, Davi, sonda-me, Senhor, e vê se em mim há alguma coisa má. Então a gente sondando, não é os outros, não, é ver a gente. A gente está meio afastadão, saindo só na igreja para cumprir propósito, ou a gente está vivendo esse reino mesmo, expressando esse Cristo? É isso que ele está falando. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, isto é, quando você pegar o pão, entenda que isso tem um princípio, é Espírito de Cristo. E quando você come, diz lá em João 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você já não vive mais como você quer. Você tem um jeito próprio de viver agora. Eis a razão, quem não discerne o corpo, é que fala aqui, vive de que jeito? Doente, dorme, porque se nós julgássemos a nós mesmos, o que é julgar a nós mesmos? Se nós estamos, examine-se o homem a si mesmo, não é para examinar. Tem gente que fica examinando os outros. Eu vou tomar, não vou tomar, porque aqui tem assim, porque outro. Não tem nada disso, querido. Examine-se mesmo. Eu estou crescendo, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou compreendendo o que eu estou lendo, ou é um contexto apenas de interesse que eu estou buscando, ou é de vida que eu estou expressando? É isso que ele quer falar. É isso que nós vamos fazer agora. E aí ele conclui dizendo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É isso que ele está falando, que nós não devemos mais viver nem se conformar com o mundo, mas se conformar com Cristo e expressar Cristo através da nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo, Cristo habita em nós. Cristo é nós, esperança da glória. Façamos o memorial que Cristo assim pediu, em nome de Jesus. Aqui eu vou passar para minha esposa também o pão, primeiramente, símbolo do corpo de Cristo, símbolo do que é o Espírito de Cristo. E agora, entendendo isso, cada um de nós vai comer tendo uma consciência clara do que nós estamos fazendo. E não simplesmente achando que esse pão vai transformar em alguma coisa. Não, é uma consciência de um memorial que a gente está fazendo. Sim, eu quero que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, continue fazendo com que eu seja uma pessoa santa e perfeita para expressar Deus. Que a gente faça assim agora, em nome de Jesus. Muito bom, querido. Espírito de Cristo, essa é uma realidade que ele explicou em João capítulo 6. Pois ele falou, depois de comer, o Espírito Santo está com o Espírito dele, pensar com ele, sentir com ele, agir com ele. Ele falou assim, então você pega o cálice, que é a nova aliança, no meu sangue, na minha vida. E agora a gente vai beber a vida de Cristo. Espírito de Cristo e vida de Cristo é aquilo que foi derramado na cruz. Quando foi transfixado o seu coração, saiu água e sangue, para que a gente pudesse ter vida e ser a esposa do Cordeiro, com a mesma identidade, com o mesmo DNA. Façamos isso com a consciência, entendendo o sentido do memorial que nós estamos fazendo. É vida de Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Muito bom. Vamos agradecer agora. Querido Pai Celeste, em nome de Jesus, nós fizemos o memorial que Teu Filho nos ensinou. Nós compreendemos o que nós estamos fazendo. Nós não entendemos, nós compreendemos o que estamos fazendo. Nós estamos bebendo o Espírito, que é a vida, comendo o pão, que é o Espírito, e bebendo o sangue, que é a vida, e compreendendo claramente o propósito da nossa vida como templo do Espírito Santo. O templo que o Senhor habita. Que a gente seja a expressão desse templo e nos ajude agora, fortalecido com o Espírito de Cristo e com o sangue de Cristo, a vivermos essa vida cristã, para a honra e glória do Teu santo nome. A cada dia, negarmos a nós mesmos e podermos fazer com que as nossas lutas espirituais sejam vencidas com a Tua graça e com a Tua ajuda, em nome de Cristo Jesus, usando as armas que o Senhor nos dá, desde o capacete até o sapato no pé, o escudo, como também a espada da Tua palavra, que tudo seja usado. Enquanto nós trabalharmos, nós sabemos que haverá resistências, e nós vamos usar, não só para nós, vencer a nós mesmos, em primeiro lugar, mas ajudar as pessoas a vencerem também o mal e serem mais que vencedores em nome de Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, cada um que fez esse memorial conosco, que sejam abençoados, enriquecidos, fortalecidos no Senhor, renovados, que tenham renovados agora a sua vida plenamente, com a consciência clara do que nós estamos fazendo, e que tudo isso concorra para o nosso bem, para o bem do Teu nosso ao redor e para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Muito bom. Amém. Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos essa semana. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana. E tomamos posse. Tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E rejeitamos toda obra maligna
maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito e do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.